bom dia, mulheres femininas, como que vocês estão? Sejam todas bem-vindas para mais uma live, Café com Sabedoria e Feminilidade. Já tomou o teu cafezinho hoje? Deus abençoe teu dia, Deus abençoe tua família, Deus abençoe teu trabalho, Deus abençoe tudo aquilo que você for colocar a tua mão. Aquilo que você colocar a tua mão que seja abençoado pelo Senhor. Deus abençoe então esse dia lindo, abençoado, memorável que Ele preparou para nós. Já agradeceu hoje? Já agradeceu pela vida? Já agradeceu pela saúde? Já agradeceu pela família linda, maravilhosa que você tem? Já agradeceu pelo emprego que você tem? Quantas bênçãos você tem para agradecer e talvez você não está agradecendo? Parou já um minutinho do seu dia agora para render graças ao Senhor, porque Ele é bom em todo tempo? E vamos iniciar essa live então com o coração muito feliz, muito alegre por esse dia. E para iniciar eu quero pedir a gentileza que vocês compartilhem com as amigas aí, mulheres que precisam ouvir algo que precisa ser edificada. Eu vou mandar aqui os meus aviãozinhos para 5 mulheres que eu senti no coração. E eu quero pedir para você também que você compartilhe com 5 mulheres que você sente no coração de estar falando esse tema tão importante, tão precioso, que nós mulheres precisamos saber. Vivemos dias onde mulheres estão muito cansadas emocionalmente, vivemos dias onde mulheres estão estressadas, andam ansiosas, sobrecarregadas, e hoje então nós vamos entender o que nós mulheres precisamos deixar para trás. Quais pesos estamos carregando que não está combinando com a mulher feminina que Deus nos criou para ser? Vivemos, mulheres, em uma geração. Bom dia, Érica, minha irmã amada, seja bem-vinda, Deus abençoe, te amo. Elisa, um beijo. A Dinda Dani, te amo do tamanho do céu. Um beijo para vocês, mulheres que vão entrar nessa live, e também vocês que vão ouvir essa live gravada, sejam todas bem-vindas e Deus abençoe todas vocês, como eu falei no início aqui. Então hoje nós vamos falar sobre os pesos, sobre a sobrecarga que nós mulheres muitas vezes estamos levando, gerando cansaço emocional, esgotamento físico, ansiedade, sintomas talvez de depressão, muitas vezes pela falta de aprender a dizer não. Mulheres, vivemos em uma geração de mulheres sobrecarregadas e também vivemos em uma geração de homens fracos e acomodados. Só que assim, nós não vamos em nenhum momento colocar peso em cima do homem. Em nenhum momento nós vamos colocar peso em cima do masculino, mas sim, nós vamos entender o que se passa nas nossas emoções e trazer para nós a autorresponsabilidade. E o tema dessa live eu tinha colocado, você está carregando pesos que Deus nunca pediu para que você carregasse. E muitas mulheres estão, sim, carregando pesos que Deus nunca pediu para que elas carregassem. Muitas mulheres estão vivendo uma vida que não tem aquela abundância de vida, que não tem a plenitude de vida. E para iniciar, eu quero ler um texto com vocês que eu já falei sobre a ansiedade, e esse texto ficou a semana toda no meu coração, que está em 1 Pedro 5,7, que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A maior armadilha que nós mulheres temos para viver sobrecarregada, primeira armadilha é querer resolver tudo, querer dar conta de tudo, não ter prioridade nas nossas vidas. Quando o excesso, o cuidado, ele se transforma em excesso de responsabilidade.
a mulher, ela fica sobrecarregada. Só que aí tem um perigo. O perigo de assumir problemas que não são nossos. A mulher que ela vive sobrecarregada, muitas vezes, ela assume responsabilidades que não é dela. Bom dia, Elisandra. Deus abençoe. Um beijo. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Então, assim, a armadilha número 1 é você querer, mulher, resolver tudo. Então, assim, você querer resolver a vida de outras pessoas. Talvez você nem está dando conta da tua vida, do teu tempo com Deus. Talvez você não está dando conta do que você tem para fazer no dia a dia. Talvez você não está dando conta, muitas vezes, de servir o teu marido, servir os teus filhos. E aí você quer tirar o que é de dentro de casa para dar externamente, de fora para casa. E acaba que você quer resolver a vida de todo mundo. Isso vai gerando o quê? Uma sobrecarga emocional para nós mulheres. Então, nós precisamos do quê? Prioridades. Ver realmente o que eu preciso fazer, o que eu consigo terceirizar e o que realmente não tenho que me envolver. Precisamos ter prioridades. Mas para nós termos essas prioridades, nós precisamos ter o quê? Sabedoria. Vamos lá. Então, existe um perigo muito grandioso, mulheres, em nós assumirmos responsabilidades que não é para nós. Nós mulheres, por natureza, nós temos um coração doador. E isso é um coração que cuida, um coração que ama, um coração que serve. E isso, graças a Deus, vamos falar assim, é uma virtude de nós mulheres. Né? Deus nos fez mulheres assim, e a mulher foi feita assim, para servir com leveza, para ser doce, para ser amável, para dar aquele sorriso fácil. E isso são tudo virtudes que a mulher feminina carrega. Só que, porém, quando nós mulheres, nós tentamos resolver os problemas assim das pessoas, muitas vezes dos amigos, talvez até o problema do teu marido, né? Problemas talvez dos filhos, que os filhos precisam resolver. Para os filhos amadurecer, muitas vezes, eles precisam resolver problemas, eles precisam se frustrar. E acaba que pessoas ao seu redor, você está ali querendo assumir a responsabilidade das pessoas e não deixando as pessoas resolver os seus próprios BOs. Só que assim, nós temos que entender que nem tudo depende de nós. Por mais que nós tenhamos esse coração de servir, esse coração disposto a ajudar, nós precisamos de sabedoria para saber em qual situação não vai nos sobrecarregar. E aí, tem situações nas vidas das pessoas que talvez não cabe a mim, não cabe a você querer resolver. É necessário que essas pessoas passem por esses processos. Muitas vezes, para quê? Para amadurecer, para crescer emocionalmente. Então, a partir de hoje, o meu convite para você é: cuidado com a sobrecarga que você tem trazido para a tua vida e que talvez não está edificando em nada. Vamos lá. Para você refletir, quais situações você está tentando resolver da vida das outras pessoas e que talvez você nem precisava se envolver e talvez você nem precisava querer pegar esse peso sobre as tuas costas? É a pergunta que fica. Porque assim, existe muita diferença, mulheres, entre nós ajudar as pessoas e nós carregarmos os pesos das pessoas. Bom dia, Elisandra, minha amiga amada, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vamos entender. Se eu tenho a sabedoria do alto, se eu sou, vamos colocar assim, se eu sou uma mulher que busca ser uma mulher sábia, se eu sou uma mulher que busca ter sabedoria para viver cada novo dia,
Então, assim, eu tenho que ter a clareza do quê? De que a mulher sábia, ela pode o quê? Apoiar muitas vezes as pessoas nos seus problemas. Mas a mulher sábia, ela não vive sobrecarregada. Ela entende que se ela querer assumir a responsabilidade do problema do outro, ela vai viver uma mulher sobrecarregada. E aí acaba que ela não vai viver os seus dias com sabedoria. Porque a sabedoria, mulheres, ela mora onde? Nas atitudes, nos comportamentos das mulheres. Então, no dia a dia é que eu vou testando se realmente eu sou uma mulher sábia ou se realmente eu não sou uma mulher sábia. Se eu sou aquela mulher que talvez quer assumir a responsabilidade de outras pessoas por falta de identidade, por falta de aceitação. Muitas mulheres assumem responsabilidades que não são delas, que Deus não pediu, porque querem se sentir amadas, querem se sentir aceitas. E elas acreditam que fazendo as coisas, assumindo muitas vezes as responsabilidades dos problemas das pessoas, é uma falsa ilusão de que ela vai se sentir amada e vai se sentir aceita. Porque talvez ainda a sua identidade não está ativada. Eu conheço muitas mulheres, inclusive, assim, estamos vivendo nessa geração de mulheres que não têm a sua identidade ativada e não sabem falar não. Não, eu não vou. Não, eu não quero. Não, eu não posso, né? Então, assim, bom dia, Andresa. Um beijo. Deus abençoe. Um abençoado dia para você e toda a sua família. Seja bem-vinda. Então, assim, tem que ter muito cuidado, mulheres, com isso, porque se a mulher vai falando sim para todos e não para ela, acaba que existe talvez uma falsa identidade que essa mulher está vivendo. Vamos mais a fundo. Existe uma grande diferença entre você caminhar ao lado de alguém e você ter que carregar essa pessoa nas costas. E isso serve a começar pela nossa casa, a começar pelo marido. Bom dia, Elisa, um beijo, Deus abençoe. Um abençoado dia para você e toda a sua família, seja bem-vinda. A todas as mulheres que estão entrando, Deus abençoe e sejam todas bem-vindas. Então, assim, a mulher sábia, ela apoia, a mulher sábia, ela ama, mas ela entende que cada pessoa precisa assumir as suas próprias responsabilidades. Vamos colocar um exemplo, talvez você é casada, está com algum problema com o seu esposo, tem algum problema fora de casa. E aí, o que você precisa fazer? Precisa apoiar, precisa admirar o seu marido, porque o homem, quanto mais ele se sentir admirado, quanto mais ele se sentir apoiado e você falar assim, amor, vai que eu tô contigo, vai lá que eu tô contigo, pronto, é o suficiente pro homem. Agora, se você, mulher, quer ir lá pegar com a tua mão, resolver o problema que é para ele resolver, o que vai acontecer? Muitas vezes, esse homem não vai amadurecer. Entende? Então, assim, é essa sabedoria de que nós precisamos. Tá, qual é a minha responsabilidade? O que cabe a mim? O que cabe ao meu marido realmente fazer? É problema meu? É nosso? Ele tem que resolver? Ele que criou essa situação? Ou talvez mães, muitas vezes, né, que têm os filhos. Eu tenho 2 meninas aqui na adolescência. Então, assim, tem situações em que eu vou apoiar. Eu estou apoiando elas, eu estou aconselhando elas. Mas eu não vou, muitas vezes, lá na escola para eu pôr a minha ideia. Não, eu dou a autorresponsabilidade para elas. Filhas, a mãe te ajuda até aqui. Daqui em diante é você que tem que resolver. Quem que criou essa situação? O porquê que foi criada essa situação? O que eu faço? Perguntas. E aí, tendo a perguntas, é muitas vezes o que? Elas têm a resposta dentro delas ali. Porque se eu querer resolver tudo,
Eu tenho visto uma geração de mães, assim, gente, que é um absurdo. Sabe o que é de mães que viram a cara para outras mães por causa dos filhinhos mimados que tem. Eu fico só analisando e pensando, meu Deus, como falta maturidade para nós mulheres. Entende? Ao invés de deixar os filhos se frustrarem, ao invés de deixar os filhos amadurecer. E uma coisa que eu falo aqui em casa e que é a mais pura verdade, aconteceu o problema e eu digo, manas, o mundo não gira em torno do teu umbigo. Entende? O mundo não gira em torno de vocês. O mundo lá fora não é justo. E mulheres, se nós não treinarmos os nossos filhos dentro de casa para viver esse mundo caótico que está, como que nós vamos ter, não vamos carregar pesos? Então depende de nós, da nossa sabedoria. Nós precisamos realmente trazer o conselho certo na hora certa para os nossos filhos, mas sem colocar os pesos nas nossas costas. E isso que é desafiador. É isso que eu vejo muitas mulheres que não conseguem colocar em prática. Vivem sobrecarregadas com preocupações que não são delas. E acabam o quê? Sobrecarregadas e cansadas, exaustas. Vamos lá. A palavra de Deus nos ensina algo muito importante, que está em Gálatas 6:5. E vocês sabem que tudo o que nós precisamos está na palavra, na Bíblia. A Bíblia, ela é completa e diz assim, ó, pois cada um deverá levar a sua própria carga. É bíblico. Então, como que eu vou querer levar as cargas das outras pessoas? Eu não vou conseguir. Você não vai conseguir. Você vai cansar, você vai se sobrecarregar. Então, assim, você tem que trazer clareza para o teu dia, para a tua vida. Hoje, atualmente, você está assumindo responsabilidades ou você está ajudando, você está auxiliando outras pessoas? Ou será que você está indo lá com a tua própria mão querendo resolver o problema de outro? Fica a pergunta para você, com você mesma, trazer a consciência para a tua vida. Tem um perigo que deixa a mulher sobrecarregada, que é o fato de você falar sim para todo mundo. Por quê? Você tem medo de decepcionar pessoas, você ainda tem necessidade de aprovação, você ainda se sente culpada. Se você diz não, você se sente culpada, você pensa assim, não vai, eu não quero perder essa amizade, é muito importante para mim, eu não quero nenhuma intriga aqui dentro de casa, então eu vou me sobrecarregar, eu vou fazer tudo o que eu preciso, mas em nenhum momento eu vou falar que eu não vou fazer. Então, assim, existe N situações, né, que passam, talvez o medo de ser rejeitada também, mulheres que se sentem muito rejeitada, a começar pelo marido, a começar por dentro de casa, acabam dizendo sim para tudo, né? Só que aí existe esse perigo. A mulher que diz sim para tudo, ela acaba vivendo cansada, porque ainda ela não aprendeu a falar não. Essa palavrinha mágica, não, eu não posso, eu não quero, eu não vou, eu não consigo, sem se explicar. Vamos lá. O que é necessidade de aprovação? É a mulher que não consegue simplesmente falar, não, eu não quero. Daí vai se explicar, não, eu não quero porque isso, porque aquilo, pelo aquele outro. Claro que não precisa ser mal educada, mulheres, nós não vamos ser mal educadas. Mas assim, dependendo do tom de voz que você fala, né? Se você trazer aquela doçura no falar, aquela delicadeza no falar, você vai dizer não. Obrigada, eu não consigo. Não, eu não posso. Não, hoje eu não estou bem, eu não vou conseguir. Mas sem você se explicar, sem você dar detalhe da tua vida, da tua intimidade, muitas vezes, para terceiros. Claro que se é dentro de casa, com alguém que tem a tua intimidade, teus filhos, teu marido, você vai falar. Mas a necessidade de aprovação, muitas vezes, está o quê? Fora da nossa casa.
E a necessidade de aprovação, ela é um bloqueio emocional que a maioria das mulheres tem. Sabiam disso? Então, assim, é um medo de ser rejeitada, é um medo de decepcionar as pessoas. Eu falo para vocês, eu tinha esse bloqueio emocional, porque eu fui educada, né, na minha infância, que eu tinha que agradar as pessoas. Em nenhum momento eu fui ensinada que eu tinha que decepcionar as pessoas. Entende? E aí acabou que eu trouxe para minha vida adulta isso. E graças a Deus, sabe, que um dia eu fui assim estudar, que um dia eu fui me libertar, que eu fui entender para eu ajudar hoje as minhas filhas e muitas mulheres que chegam até mim. Porque é um bloqueio realmente que impede o avanço, inclusive, de relacionamentos no trabalho, o posicionamento de vida realmente. Então, mulheres, é muito importante nós aprendermos a falar não. E assim, se eu estou usando de um tom de voz, uma maneira doce, feminina, né? Eu sei que eu não fui grossa, mal educada, né? Com as pessoas. A maneira que o outro vai entender, eu não tenho o que fazer, você não tem o que fazer. Entende? A forma como que o outro vai entender não cabe a nós, né? Então, assim, você querer agradar as pessoas o tempo todo é um peso muito, é uma sobrecarga muito pesada para você levar. É uma sobrecarga que pode te atrapalhar, que pode te prejudicar muitas vezes, né? Quantas mulheres que estão presas em opinião das pessoas que não têm o coração, que não sabe a verdade, que não sabe o teu processo, que não sabe tudo aquilo que você já passou. E acaba que você está presa naquela opinião daquela pessoa. Está prejudicando você, talvez, de passar para um novo nível da vida. Vamos lá. Lá em Mateus 5,37, a palavra nos ensina o seguinte: seja o seu sim, sim e o seu não, não, né? Então, assim, eu vou, eu posso, eu consigo. Não, eu não vou, eu não posso, eu não consigo. E ponto. É sem se explicar. Vocês estão entendendo o que eu quero falar, mulheres? Que assim, não é de uma forma agressiva. Não é porque você quer se achar a tal. Não é porque você quer ser o que você não é. Não. É só realmente um autocuidado, um amor próprio para você mesma. Que talvez está faltando isso. Porque para você cuidar, ajudar, auxiliar as outras pessoas, você precisa estar de bem com você mesma. Só um minutinho aí que eu só vou desligar meu ar aqui, que deu um... Agora esquentou bastante aqui. Aí que eu tinha ligado o ar aqui. Vamos lá. Quantas vezes você falou sim e que você queria falar não? Aquele ditado popular que diz, o sim, ele liberta e o não aprisiona. Quantas coisas, talvez, na tua vida que você fez em que você não queria fazer. Talvez lugares que você não queria ter ido. Talvez pessoas que você não queria ter conectado. Por falta de falar não. Você teve que agradar pessoas. Teve que estar em ambientes que não te edificou. Não é mesmo? Então, assim, é preciso, mulheres, nós termos o quê? A sabedoria do alto. Para realmente falar não. E aí, se fizer sentido para você estar nesse lugar, você pode até voltar atrás. Mas então, quando você está com a cabeça quente, não é hora de tomar nenhuma decisão. Não é hora de você realmente dar nenhuma resposta. É hora de você deixar as suas emoções baixar. Vamos lá. Outra coisa, a armadilha, quando o cuidado ele vira sobrecarga, quando tem a exaustão emocional, quando a mulher está com irritação constante, e sabe o que, mulheres, que eu estava estudando? Quando a mulher tem falta de alegria no seu dia a dia.
É porque ela está vivendo uma sobrecarga. E Deus não nos fez para nós vivermos os nossos dias com falta de alegria. A alegria tem que estar no nosso. A alegria está no nosso DNA. A alegria precisa fazer parte da nossa identidade. Mas, claro, se eu estiver com sobrecarga emocional, se eu estiver exausta, se eu estiver com muitas coisas para dar conta, claro que não vou ter alegria. Claro que eu vou me cansar. Claro que eu vou viver estressada. É claro que eu vou viver irritada. Só que aí acontece o seguinte, que muitas mulheres fazem o quê? Pegam aquele peso desnecessário que Deus não pediu e que talvez não era para ter pego e ainda fica o quê? Se vitimizando. Coitadinha de mim, porque é tudo para mim, porque eu não aguento mais, eu sou sozinha para tudo, porque isso, porque aquilo. Aí vive o que? Um papel de vítima. Só que assim, será realmente que é necessário você querer esses pesos para a tua vida? Ou por que você assumiu essa responsabilidade que talvez não é para você assumir? Quem será que você quer agradar com essa tua atitude? É se fazendo perguntas. Quando você começa a fazer perguntas, você sai da onde? Do papel de vítima e acaba assumindo o autogoverno, a autorresponsabilidade. A mulher feminina é aquela mulher que sabe governar as situações, as circunstâncias, as emoções. Então é aquela mulher que ela não vive realmente atribulada com muitas coisas. Porque como que eu vou viver a minha feminilidade se eu estou sobrecarregada, se eu estou atribulada, se eu estou irritada? Eu não vou conseguir. Você também não vai conseguir, entende? Então, assim, é necessário sair do papel de vítima e assumir o autogoverno e trazer a clareza o porquê que eu estou nessa exaustão emocional. O que eu estou fazendo que está me levando para esse nível elevado de cansaço mental? O porquê será que eu estou vivendo meus dias cansada, irritada? Por que será que meu tom de voz está alterado? Por que será que eu não tenho mais alegria nos meus dias? Eu não consigo talvez ter um tempo de qualidade com os meus filhos, com o marido? Por que será que talvez eu não estou com paciência para ouvir o que eles têm a dizer? Então, assim, a pergunta, ela revela aquilo que está dentro do nosso coração. É necessário, mulheres, nós trazermos clareza, trazermos o que? A consciência, porque a consciência, ela nos liberta. E claro, a consciência, ela nos traz o que? Muita responsabilidade. E é claro, eu entendo que muitas mulheres é muito mais confortável ficar no seu papel de vítima sofredora. É muito mais confortável você ficar falando das outras pessoas do que realmente assumir o autogoverno. Eu sei disso. E muitas mulheres hoje em dia está faltando essa maturidade de assumir o autogoverno da própria vida, sabe? Então, assim, não terceirizar a tua responsabilidade do que realmente é para você, para outras pessoas, a começar pelo teu marido. Assuma você o governo da tua vida, né? Vamos lá. Você tem que pensar assim, ó, o teu cuidado, a tua vida, ela está produzindo exaustão? Ou será que ela está produzindo paz no teu coração? Leveza? Então, assim, a pergunta que fica é essa. Nas minhas atitudes no meu dia a dia, aquilo que eu tenho para fazer, de que forma eu estou fazendo? Com alegria? Com contentamento? Com gratidão? Ou será que eu estou reclamando? Será que eu estou murmurando? É essa clareza, mulheres, de que nós precisamos para nós realmente entendermos se estamos vivendo sobrecarga emocional, se estamos carregando pesos desnecessários. A mulher feminina não foi feita por Deus, não foi criada por Deus
para viver sobrecarregada, para viver cansada, para viver desanimada. Porque assim, a feminilidade da mulher, ela floresce quando a mulher ela está o quê? Com o coração leve. E para essa feminilidade florescer, ela precisa estar com o coração limpo, com o coração puro. E isso eu tenho visto nas mulheres no dia de hoje, está faltando pureza. As mulheres no dia de hoje não estão vivendo a verdadeira essência. Está faltando leveza, está faltando pureza. Sabe? Como se fosse o combustível, que você vai no posto de combustível, tem o combustível, digamos, aditivado e o comum. Né? Vamos colocar aqui, então, a mulher que está com o coração leve, ela tem o combustível aditivado, né? E a mulher que está ali com o coração pesado é o comum. Então, vamos pensar assim, que aquele combustível está sujo, vamos pensar assim. Então, é isso, mulheres, nós precisamos o quê? Limpar o nosso coração todos os dias. Nós precisamos de higienizar o nosso coração todos os dias. E aí entra algo muito profundo em nós mulheres. Se você tiver raiva, rancor, ódio, amargura, o teu coração vai ficar o quê? Sobrecarregado. Vai ficar pesado. Não vai ficar um coração leve. Quantas mulheres que estão vivendo amarguradas, com situações que passou a 1840 lá, e você vem carregando esse peso, vem carregando esse fardo, né? Quantas mulheres que vivem amargurada por pessoas que falou mal de você, né? Lá, 5 anos atrás. E aí fica o quê? Amargurada. Essa amargura não diz sobre a outra pessoa. Essa amargura diz tudo sobre você, diz sobre mim. Na verdade, a amargura, ela só faz o quê? O mal para nós, não é para outra pessoa. Entende? E se eu tiver raiva, rancor, ódio, amargura, muitas mulheres com raiva de situações, com raiva de pessoas, né, com excesso, com sobrecarga, cansadas, esgotadas emocionalmente, porque não estão com o coração limpo para viver realmente o dia com alegria, esse dia que se chama hoje. E assim, muitas mulheres têm aquela falta de perdão, a amargura, né? A falta de perdão gera amargura, entende? Começa tudo com a raiva, aí vai para o rancor, vai para a falta de perdão, vai para a amargura. E acaba que essa mulher vive presa. Presa o quê? No passado, exausta, sobrecarregada, com pesos desnecessários. Não consegue ter leveza para a vida. Não consegue desfrutar com alegria e contentamento daquilo que tem hoje. Então, assim, mulheres, é necessário entender. E todo o excesso de sentimentos ruins que vai ficando no nosso coração, ele vai roubando, mulheres, a doçura que existe em nós. Ele vai roubando a leveza que existe em nós. Eu não sei se vocês conhecem mulheres assim, eu conheço várias. Aquela mulher que consegue simplificar a situação. Aquela mulher que consegue fazer as coisas assim de uma forma sem fazer confusão. Não, ela escolhe fazer confusão. Ela escolhe sempre o caminho mais difícil. Sabe aquela mulher que você tem que ter um cuidado para você falar qualquer coisinha, porque assim, você não sabe como que ela vai reagir. É aquela mulher que explode. Então assim, você vai caminhando em ovos com aquela mulher. Eu conheço muitas mulheres assim, que eu precisava ter cuidado no falar, né? Porque assim, era uma bomba relógio, não sabia o que ia acontecer. Essa mulher está o quê? Com o coração cheio de sobrecarga. Está o quê? Com o coração cheio de sentimentos que não edificam. Então, avalie você hoje. Como está teu coração? Por que será que você não está vivendo teus dias com leveza? Por que será que você não está vivendo teus dias com gratidão e contentamento?
O que você acredita que está te faltando? Por que será que talvez você não está querendo, você não consegue ser uma mulher doce no teu falar, doce nas tuas atitudes? Porque será talvez, você já ouviu falar que tem pessoas que têm medo de você? Por que será que as pessoas têm medo de você? Quais atitudes você está tendo que não está edificando? Primeiramente você, o teu coração. O excesso que está no nosso coração, todo o excesso que não combina com a mulher feminina que Deus fez para nós sermos, vai roubar o que de nós? A leveza, a doçura. Então não esqueçam, mulheres, raiva, rancor, ódio ou amargura deixa o nosso coração enganoso. E aí você precisa resolver o que? O teu passado. Ressignificar. O que é ressignificar, Dani? É dar um novo sentido para aquela situação que te causou dor. É dar um novo sentido para aquela situação que te causou mágoa, que talvez você acredita que te trouxe algum prejuízo emocional, financeiro, espiritual, eu não sei, mas você precisa ressignificar. Você precisa dar um novo sentido, mulher, para você viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que faça sentido. A Liliane chegando agora em compromisso com a equipe. Um beijo, Liliane. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Neia, minha amiga amada. Neia, um beijo. Minha amiga aí de São Paulo. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Saudade de você. Um beijo para todos vocês aí. Sejam todas bem-vindas, então, mulheres. Vocês que eu não falei o nome, mas são todas muito bem-vindas. Então, assim, nós temos que entender o que nós estamos vivendo. De uma forma leve, ou será que nós só estamos sobrevivendo às dores do passado? Por falta de posicionamento. Porque assim, mulheres, tem algo que eu aprendi em toda essa minha vida, porque assim, todo mundo fala, você é nova, tudo bem que eu posso talvez ser nova de idade, mas eu passei processos muito desafiadores na minha vida já, muito, mas assim, de desespero. E sabe algo que eu aprendi? É que ninguém veio me salvar. Depende do quê? De mim, da minha atitude, do meu posicionamento. Entende? Então depende de nós nos salvar. Depende de nós, de cada uma olhar para si mesma com com amor, olhar e assumir o autogoverno da própria vida. Vamos lá. Outra coisa, outra armadilha que faz a mulher viver sobrecarregada é o barulho dos problemas alheios. E aí acaba que talvez vai roubando a paz do coração, né? E aí nós precisamos entender que nós temos que proteger o nosso ambiente emocional e nós precisamos o quê? Preservar a harmonia dentro do nosso lar. Muitas mulheres estão o quê? Emocionalmente esgotadas, porque carregam preocupações que pertencem a outras pessoas, só que isso acaba trazendo para dentro de casa, e aí vai gerando conflito no casamento, vai gerando conflito na própria alma. E acaba que essa mulher vive sobrecarregada desnecessariamente, por falta do quê? De sabedoria. Porque foi buscar lá fora problema que talvez não precisava, que não é para você resolver. E assim, mulheres, se nós olharmos para a vida de Jesus, nem Jesus agradou a todos, né? Quem somos nós para querermos agradar a todas as pessoas? Nós não vamos conseguir. Então, cuidado com os problemas alheios, porque vai o quê? Vai roubar a harmonia da tua alma. Vai roubar a harmonia dentro da tua casa. Vai trazer o quê? Peso e não leveza para dentro do teu lar. Cuide realmente, primeiramente, de você. E isso não é egoísmo. E assim, nós estamos vivendo num mundo que está tão desafiador que nós temos que ter muito cuidado, até mesmo com as pessoas que a gente abre o nosso coração.
Porque é um mundo tão fake que a gente não sabe hoje em dia realmente quem é de verdade, quem é de mentira. Então, assim, mulheres, nós precisamos de sabedoria mais do que nunca. E a pergunta que fica é assim: o que tem roubado a tua paz ultimamente? Qual o problema que está roubando a tua paz? Será realmente que você precisa querer resolver com as tuas próprias mãos? Ou será que talvez você precisa entregar para Deus, orar, confiar e descansar? É a pergunta que fica. E assim, outra coisa, outra armadilha que deixa a mulher sobrecarregada. Se você não dar limites para as pessoas, porque assim, dar limites também é uma prova de amor. É sinal de autocuidado. É sinal de amor próprio. Dizer não sem sentir culpa. Muitas mulheres não dizem não, porque se sente culpada. E acaba que vive uma vida cheia de rejeição, porque a culpa ela gera rejeição. Você precisa entender que colocar limite nas pessoas é uma forma de amor. E como eu falei, não precisa com grosseria. Tudo depende do teu tom de voz. Tudo depende do que está no teu coração. Então, a forma que você se posiciona vai depender realmente daquilo que está no teu coração. Estabelecer limites no mundo que nós estamos vivendo, hoje em dia, não é egoísmo. Então, assim, é o que? É sabedoria. Nem sempre ajudar as pessoas significa você querer resolver o problema do outro. Às vezes é necessário amar, mas você precisa deixar a pessoa passar pelo processo para amadurecer e não viver sobrecarregada. E aí tem um versículo que é muito pontual para isso que nós estamos falando, que está em Eclesiastes 3:1. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, assim, se você talvez quer ir lá resolver com a tua própria mão, ajudando essas pessoas ou até mesmo os problemas da tua vida, você daqui a pouco, logo em seguida, você vai se frustrar. Que tem coisas, mulheres, que não é no nosso tempo que é para acontecer. Tem coisas que nós precisamos passar pelo processo para nós amadurecer, para trazer a maturidade que nós precisamos. E aí nós precisamos entender hoje qual área da nossa vida, qual área da tua vida. Hoje você precisa estabelecer limite e pensar assim, ponto, é até aqui. Daqui não vai passar, mas assim com humildade, mas também com muita coragem, né? Sem grosseria, sem irritabilidade, mas realmente se posicionando. Que é isso talvez que está faltando, o posicionamento certo. Tô quase terminando aqui. Então, assim, outra coisa que causa carga emocional na mulher é a mulher querer transbordar com a taça vazia. Vamos pensar assim, eu enchi um copo aqui, ó, por exemplo, assim, esse copo aqui, ele está cheio. Mas como é que eu vou querer transbordar? Como é que eu vou querer ajudar, né? Dar um copo de água para outra pessoa se esse copo aqui estivesse vazio? Não tem como. E assim estão muitas mulheres. Muitas mulheres não estão com o copo cheio, estão com o copo vazio e querem dar água para beber para outras pessoas, para problemas alheios. E aí vai gerando o quê? Sobrecarga emocional. Vai gerando o quê? Cansaço físico, né? Muitas mulheres estão, talvez, querendo resolver situações que nem elas conseguem para a vida delas. E aí acaba o quê? Sobrecarga emocional. Então, você só consegue servir a outra pessoa, você só consegue dar um copo de água para outra pessoa se primeiramente você estiver fortalecida dentro de você. Entende? Então, assim, a importância está quando você cuida primeiramente da tua própria alma.
Porque assim, mulheres, Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Então, talvez se eu vou fazer algo para o outro, para querer aparecer, para querer, assim, ser o que eu não sou, a intenção, Deus é que conhece. Então, assim, tem que ter muito cuidado com aquilo que está no nosso coração. E muitas mulheres têm feito isso para viver, né? Vivem de aparência muitas vezes, acabam que estão vazias por dentro. E aí acaba que aquilo que nem mesmo ela tem, ela quer dar para as pessoas. E não vai ter vida abundante, plenitude de vida, não vai existir. Então, assim, nós precisamos ter a nossa taça sempre cheia. Então, vamos imaginar que essa taça, esse copo cheio é dentro de nós. Nós precisamos ter dentro de nós essa leveza, essa sabedoria, essa doçura, a mansidão, dentro de nós. E aí, consequentemente, sem nós fazer força, as coisas vão acontecendo. Sem nós querer fazer planos, as coisas vão acontecendo. Se eu estou de bem comigo mesma, dentro de mim, por exemplo, assim, aonde nós chegar, os ambientes vão ser transformados, né? Porque Deus, ele deixou para nós essa sabedoria, nós mulheres, de transformarmos os ambientes. Mas assim, nós só vamos conseguir transformar os ambientes se nós estivermos de bem conosco mesma, né? Então é necessário nós cuidarmos de nós mesmas, primeiramente. E outra coisa que existe é sobrecarga. O perigo de você não ter um tempo devocional com Deus. O perigo de você não ter um tempo de intimidade com Deus. E aí acaba, muitas mulheres cuidam de todos, menos da sua vida espiritual, que é o mais importante, que é do nosso relacionamento com Deus, que nasce todas as outras coisas. O segredo da força feminina começa aos pés do Senhor. O segredo da força feminina começa em uma mulher que se rende a Deus. Essa mulher vai viver os seus dias com feminilidade, com beleza, com leveza e o mais importante, com sabedoria. E a mulher tendo sabedoria, ela tem todas as outras coisas na sua vida. Porque o que mais nós precisamos hoje em dia é o quê? De sabedoria. E aí, nessa intimidade com Deus, nesse contato com o Criador, a mulher encontra o quê? Descanso e encontra segurança. E aí, nós podemos, eu trouxe o versículo de Salmos 37:5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. A mulher que tem essa intimidade com Deus, com o Criador, ela consegue produzir dentro dela esse descanso, essa segurança, e ela consegue realmente confiar em Deus de todo o seu coração. E aí a mulher que ela confia em Deus, ela não quer controlar nenhuma situação, ela não quer controlar nenhuma pessoa. Ela faz o quê? Ela descansa, ela confia em Deus. Ela sabe de onde que vem o seu sustento diário. Para terminar aqui, mulheres, outra coisa que gera sobrecarga. Então, eu falei, o medos, ele gera sobrecarga, culpas, a mulher que se sente rejeitada, a mulher que não tem identidade ativada, a necessidade de aprovação, quer resolver o problema das outras pessoas, necessidade de controlar tudo, né? Então, assim, tudo isso vai gerando o quê? Sobrecarga na mulher. E aí, ela talvez não consegue viver a sua verdadeira essência, não consegue exalar a sua feminilidade. Então, assim, tudo que eu trouxe hoje é para nós trazermos o quê? Clareza, trazermos a consciência para a nossa vida. Porque nós temos que entender que a mulher sábia, a mulher feminina, ela não quer carregar o mundo nas suas costas. Porque ela sabe que ela vai se cansar.
Ela sabe que ela vai desanimar. Ela entende que os fardos maiores da sua vida, problemas que ela realmente fez de tudo e não conseguiu resolver, ela vai entregar aonde? Aos pés do Senhor, em oração. Uma mulher verdadeiramente feminina, ela não carrega o mundo em suas costas. Ela sabe que cada um vai dar conta de si mesmo. Ela vai fazer o seu melhor, ela vai fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias, dando sempre o seu melhor, mas sem carregar pesos desnecessários. Então, assim, você precisa trazer hoje essa clareza. O que você precisa deixar hoje? Qual limite você tem que dar para as pessoas hoje? Qual mágoa talvez você precisa liberar? Talvez qual falta de perdão que você tem no teu coração que você precisa perdoar. Outra coisa, mulheres, temos que ser a consciência. Ninguém acorda num dia e pensa assim, eu vou perdoar aquela dívida lá de 5 mil reais. Se você emprestou um dinheiro, por exemplo. Eu vou perdoar aquela dívida lá de 10 mil reais. Ninguém acorda, né? Imagina. Então, o perdão é o quê? Uma decisão. Entende? Então, decida liberar o perdão hoje. Decida se ver livre da amargura hoje. Decida liberar toda a raiva do teu coração hoje. Sabe? Decida, assim, se liberar de todos os pesos desnecessários que faz talvez você viver o quê? De ombros baixos. Então, assim, se posicione para a vida. Sabe? Viva a tua vida com leveza. Se posicione com verdade, humildade, com coragem. E viva teus dias com feminilidade. Viva realmente os teus dias a mulher feminina que Deus te fez para ser. Independentemente do que as pessoas vão dizer. O que importa é o que você carrega no teu coração. Amém, mulheres? Eu vou terminar por aqui, que eu não sei como, que já deu quase 1 hora de live por aqui. E eu tinha muito mais coisa para falar. Não vai dar tempo. Como sempre, não dá tempo, mas é assim, né? Vamos lá, que tem ainda os compromissos da vida que nos chamam. Um beijo, fiquem com Deus. Uma abençoada semana para vocês, cheia de paz, de feminilidade, de sabedoria, de leveza, de doçura, de bondade, de sorriso fácil. A mulher feminina, ela tem o quê? Um sorriso fácil, que traz leveza para os seus dias. Deus abençoe. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo para todos vocês.